Bom dia, bom dia! Hoje é 29 de fevereiro, quinta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: se você atentar aos sinais de Deus, ele o conduzirá a caminhos seguros. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Lucas 5, a partir do 1. Vai contar a história do milagre de Jesus, quando ele enche as redes dos pescadores de peixes. Vou contextualizar a história para vocês, né? Do porquê que os pescadores estavam lá antes, porque o versículo ele vai começar a contar um pouquinho para frente. Mas o que acontece? Pedro ele estava com uma dívida de impostos alta e aí ele precisava de ter uma pescaria grande para ele poder conseguir pagar essa dívida, porque se ele não pagasse essa dívida, ele, ficaria como um escravo, né? Ele teria que pagar essa dívida dos impostos com serviço. E aí era o último dia que ele tinha para poder fazer o pagamento dessa dívida. E aí ele sai para poder pescar à noite, ele passou a noite toda pescando, e aí ele não pescou nada, ficaram a noite toda, jogava a rede na água, voltava para a rede, não pescava nada, ficou a noite toda assim. E aí já no final da tarde ele já havia desistido, tá? E aí começa a nossa leitura. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus ele estava ali, na beirada ali do lago, pregando para algumas pessoas. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Eles já tinham ficado a noite toda tentando pescar, não tinham conseguido pegar nada, então eles já estavam já sem esperança, desanimados, lavando a rede para poder ir embora. Então, Jesus ele entra em um dos barcos, que era o que pertencia a Simão, e também explicando para vocês, a Bíblia ela vai dar nomes diferentes para a mesma pessoa, tá? Para quem não sabe, Simão é Pedro, tá? Que é discípulo de Jesus. E aí, Jesus ele entra dentro do barco de Pedro, Simão, e pede para ele afastar um pouco o barco da praia, para ele poder conseguir ensinar para o povo, para a voz dele conseguir chegar mais longe. E aí, tendo acabado de falar, ele fala para Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. E aí Simão pega e responde para ele: mestre, nós trabalhamos muito a noite inteira e nós não pegamos nada. Por que o senhor está dizendo isso? Mas ok, já que o senhor está dizendo isso, eu vou lançar as redes. E aí, quando fizeram, eles pegaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Então, eles precisaram de fazer sinais aos seus companheiros no outro barco para que eles viessem ajudá-los. E eles vieram a encher os 2 barcos a ponto que o barco começou a afundar, de tanto peixe que tinha. E aí, quando Simão Pedro viu isso, ele ajoelhou aos pés de Jesus e disse: afasta-me de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele, todos os seus companheiros, estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro e Simão. E aí Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, Ele pagou todas as dívidas que ele tinha dos impostos dele e decidiu seguir Jesus. E aí começa a trajetória e a caminhada de Jesus que a gente conhece e que Jesus começa a realizar os milagres dele, que foram ficando cada vez mais famosos. O que é que nós temos para poder aprender com isso e refletir com isso? Nossa habilidade de se comunicar, ela nos permite compreender, os sinais emitidos pelas pessoas, sem muitas vezes que palavras precisem ser pronunciadas, O Pedro ele faz um sinal para os companheiros do outro barco para que eles venham, Faz um sinal com a mão, eu imagino, para que eles venham
auxiliar porque a rede estava muito pesada, porque tinha muito peixe. Eu, por exemplo, né, às vezes eu estou em algum local com meu esposo, eu tenho muita intimidade com ele que só de olhar eu consigo entender o que ele está querendo dizer. Com meu pai é a mesma coisa. Com pessoas que eu tenho muita intimidade, só da forma de olhar a gente consegue se comunicar. A gente consegue se comunicar através de sinais. E muitas vezes, né, um gesto ou uma simples mudança de expressão, ela pode nos falar mais do que muitas palavras. Assim como um aceno de mão pode substituir um oi de alguém. E por isso, né, os sinais, eles não são uma limitação, porque, né, muito pelo contrário, eles são mais um canal de comunicação. E observar esses sinais, ser atento e sensível a esses sinais, é algo sábio e prudente. Vou dar um outro exemplo. Quando nós estamos dirigindo, é fundamental nós observarmos os sinais para que haja segurança, tanto para nós quanto para as demais pessoas. Agora a gente vai fazer uma reflexão, né? Demos uma viajada aqui. Você hoje tem observado os sinais que a vida tem te apresentado? Os sinais que Deus tem te apresentado? Porque Deus, ele não é, né, uma figura física de barba com vestes de linho, sandalinha de couro, que vai bater na porta da sua casa e se comunicar através de palavras com você. A vida, ela não vai fazer o mesmo com você. Você tem estado atento, estado sensível aos sinais, aos acenos que Deus tem emitido para você, a forma como Deus tem se comunicado com você? Em especial, no momento das suas tomadas de decisões e de grandes decisões, importantes decisões, quando você se pega em dúvida, você tem consultado a Deus e você tem conseguido perceber com clareza as respostas de Deus e os sinais que Deus, ele tem emitido para você? Você tem conseguido ter essa percepção, tem conseguido ter essa clareza? Ou para você é algo muito confuso, muito obscuro e muito difícil de entender? Para você se comunicar com Deus e entender os sinais que Deus e que a vida dá, ainda é algo muito confuso e muito difícil de compreender. Sabe por que isso é algo que pode impactar grandemente nossas vidas? Nós estarmos atentos aos sinais que Deus tem nos dado pode e impacta diretamente, positivamente e negativamente. Porque muitas das vezes nós pedimos tanto a Deus por algo, a gente pede tanto a Deus por um milagre, a gente pede tanto a Deus por uma transformação, e quando de fato Deus, ele começa então a fechar algumas portas, tirar algumas pessoas das nossas vidas para que essa transformação, né, possa acontecer, a gente se revolta e acha que Deus abandonou a gente, acha que Deus esqueceu da gente, acha que tudo tá dando errado. A gente não consegue entender esses sinais de Deus, a gente não consegue ter essa percepção de que Deus, ele na verdade está fazendo uma limpeza de caminho para que a gente possa ser o mais assertivo possível na nossa caminhada, nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Assim como quando nós estamos dirigindo, se a gente não respeitar as sinalizações, se a gente não parar nos sinais vermelhos, nós podemos acarretar um acidente grave. Se nós não ficarmos atentos aos sinais que Deus nos dá, isso pode nos levar a uma vida com graves problemas, a uma vida infeliz. Então, no dia de hoje, diante de uma escolha que você esteja prestes a fazer,
O Pai, ele vai sinalizar para você a decisão correta, pois ele sabe que andar desatento expõe a vários riscos e expõe a riscos as demais pessoas que estão ao seu redor. Afinal de contas, as pessoas que estão ao seu redor, que te amam verdadeiramente, elas querem te ver feliz e elas querem que você esteja feliz. E quando, isso é ao contrário, elas também se entristecem. Então, por isso, decida no dia de hoje não andar na contramão da vontade de Deus. Quando nós ignoramos os sinais dados por Deus, nós podemos pagar um preço amargo, ao passo que se nós estivermos atentos e obedientes aos apontamentos dados por Ele em nossas vidas, nós sempre teremos uma confiança de uma trajetória segura pela jornada das nossas vidas. Aí você deve estar se perguntando, ok, Marina, mas como que eu vou saber que esse sinal é Deus que está me mandando? Como que eu vou saber que isso não é o diabo que está tentando me confundir, que isso não é a minha vontade carnal que está tentando me confundir? Através de um relacionamento íntimo, através de um desenvolvimento de relacionamento. Lembra o que eu falei com vocês no início do nosso devocional? Eu tenho um relacionamento e eu tenho uma intimidade tão profunda com meu esposo, tão profunda com meu pai, que através do olhar deles eu consigo entender o que eles estão querendo comunicar comigo. Através de um sinal que eles fazem, eu consigo entender o que eles estão comunicando comigo, sem eles precisar de falar, de esboçar nenhuma palavra. O mesmo é Deus conosco. A partir do momento que nós estabelecemos uma relação de intimidade com Ele, uma relação diária íntima com Ele, nós passamos a ficar cada vez mais sensíveis ao que Ele tem para nos dizer. Quando a gente está com uma relação muito afastada, quando a gente está com uma relação muito longe, muito distante de Deus, realmente a gente vai ter mesmo essa dificuldade de entender o que ele está querendo dizer para a gente, de entender o que é a vontade dele para as nossas vidas, de conseguir diferenciar o que é a vontade dele, o que é a nossa vontade, de conseguir diferenciar o que é a vontade dele mesmo, o que está vindo para confundir a nossa cabeça. E aí hoje, para você, se você deseja viver uma vida de acordo com a vontade dele, deseja ter uma comunicação eficaz com ele, primeiro passo, desenvolva um relacionamento com ele, desenvolva intimidade com ele, e a partir daí desenvolva fé, desenvolva obediência. E por que eu falo desenvolva fé e desenvolva obediência? Porque a partir do momento que você desenvolveu um relacionamento íntimo com o Pai e desenvolver uma fé, a fé é a certeza daquilo que você não vê. Ainda que você não esteja vendo o que vai acontecer, qual que vai ser o próximo passo, você vai ser obediente com o que Deus está mandando você fazer, porque você tem a fé, você tem a certeza que Ele vai te sustentar no próximo passo, e no próximo, e no próximo, e no próximo. Vocês conseguem entender que a relação íntima com Deus e uma relação de fé e uma relação de obediência são coisas que são completamente interligadas? Não tem como a gente ter uma relação de fé sem ter uma relação de obediência. Uma, ela acaba não se sustentando sem a outra. Então hoje, se você deseja, se arde no seu coração ter uma vida segura, ter uma vida pautada nos propósitos que Deus tem para você, desenvolva um relacionamento com Ele, porque certamente você terá clareza dos sinais que Ele mandará para você, seja através de uma paz no coração, seja através de uma mensagem que você vai receber de uma pessoa, seja através de uma palavra que você vai ler na Bíblia, você terá sinais. Deus, Ele encontrará uma forma de se comunicar com você, porque Ele te conhece melhor do que a você mesmo. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia.
Pai, obrigado pelos nossos familiares, obrigado pelos nossos entes queridos, obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai, obrigado por todos os meus entes queridos que já estiveram comigo nesta terra, obrigado pelos nossos bichinhos, obrigado pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento, obrigado por todas as experiências que nós já vivemos até aqui, Senhor. Pai, no dia de hoje, nós te pedimos, dai-nos sensibilidade, dai-nos entendimento, dai-nos clareza dos planos que o Senhor tem para nós. Dai-nos sensibilidade, dai-nos entendimento, dai-nos clareza que o Senhor deseja se comunicar conosco. Faça-nos de nós o teu instrumento aqui na terra, Senhor, para que possamos ser canal de comunicação da tua palavra com outros irmãos, Pai. Pai, neste momento, que essa palavra chegue aos irmãos que necessitam desenvolver um relacionamento com o Senhor, que necessitam estreitar um relacionamento com o Senhor, que necessitam desenvolver intimidade com o Senhor, que necessitam mergulhar fundo num relacionamento com o Senhor e viver uma experiência de ter um relacionamento de filho e pai com o Senhor, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e compartilhem esse devocional com outras pessoas. Talvez, vai ser uma forma de Deus se comunicar com o irmão que esteja necessitando e esteja precisando. Amanhã a gente se encontra novamente. Tenham um excelente e abençoado dia.